Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Hoje é dia de literatura sobre história. Hoje é o último, agora é o último vídeo do ano. Sobrevivemos a 2023, né? Passamos por tanta coisa, sobrevivemos a 2023. Esse aqui é o último livro do ano, tá? A Igreja, o Fascismo e a Guerra do Primo Mazzolari, pela editora Paz e Terra. Ok, um pouco de história. Lá no começo do século XX, começo do século XX, um rapaz ele foi expulso do Partido Socialista. Era tão incompetente, tão mesquinho, tão babaca que ele foi expulso do Partido Socialista. Mas o Partido Socialista ele descobriu algumas coisinhas que é fundamental para entender o socialismo. Esse é o tirar de rancor e com ódio do socialismo. Né? Entre essas coisas estava a reunião de massas. Né? Para você conquistar um poder, um povo, alguma coisa, tem que ter a reunião de massas. Né? Ok. No final do século XIX, início do século XX, lá nesse período aí, acho que foi o Papa Leão XIII, se não estiver enganado. Qualquer coisa eu coloco aqui o nome dele. Divulgou uma encíclica. Nessa encíclica, esse Papa, ele conclama que ele... o que aconteceu no final do século XIX e início do século XX? O que aconteceu, uma coisa importante? Lá na década de 20, mais precisamente, década de 20 do século XXI, foi a Revolução Comunista de outubro, né, de 1917, que aconteceu lá na União Soviética da Rússia, né, que se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, tinha quase 2 dezenas de repúblicas naquele lugar, e lá se tornou o primeiro país socialista da história, né? Socialista soviético. Ok. Daí um papa daquele período, eu acho que se eu não estiver enganado foi o Leão XIII, ele divulgou uma encíclica anticapitalismo, que ele não estava satisfeito com o capitalismo, com a exploração do ser humano, e anticomunismo, ou seja, antiliberal e anticomunismo, tá? Antimarxismo. Ok. Aí esse rapazinho chamado Benito Mussolini lê essas cartas, essa encíclica, ele chupa o que lhe interessa, ele pega o que lhe interessa e começa a aplicar isso como forma de governo. Tá? O nome disso foi fascismo. O fascismo eu não vou entrar no todo do fascismo, mas é um modelo político de governo que tem a violência como principal estratégia política. Parece familiar? Pois é. O símbolo do fascismo é feixe, né? Vários feixes com machado, vários palitinhos e amarrados por uma corda e um machado. Enfim, o que acontece? Eu estou fazendo mexendo de graça no supermercado aqui do bairro. Mas enfim, o que acontece? Ou esse autor aí, esse rapaz chamado Benito Mussolini, então ele começa a ganhar projeção. De um ridículo, ele passa a ser muito, muito conhecido. Entre as rodas lá, né? Na Itália. Aí, no início da década de 30, ele consegue subir ao poder. Tem a marcha sobre Roma, tem um monte de coisa. Ok. Até agora eu dei o contexto histórico nesse vídeo longo agora, em quase 5 minutos, 4 minutos e 30, eu dei o contexto histórico. Mas o que esse livro aqui tem a ver, afinal de contas? Agora vamos com o livro. Esse livro aqui foi escrito por um padre. Por um padre que se opunha ao fascismo. Peraí, professor, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Uma dúvida que está me martelando aqui as ideias.
A igreja não tinha jurado obediência para Benito Mussolini? Sim, tanto é que as terras do Vaticano, a independência do Vaticano, enfim, tem uma longa história, foi conquistada a partir do Mussolini, mas nem toda a igreja se ajoelhou perante a Mussolini, nem toda a igreja jurou obediência para Mussolini. Tem relatos até que de padres, por exemplo, que quando se recusaram a prestar obediência a Mussolini, eles foram sujeitados a ter que dar extrema-unção, ou seja, para você que não é católico e não sabe o que é, a unção dos enfermos, ou extrema-unção, é a última bênção que a pessoa recebe, é o último sacramento que a pessoa recebe, né, com os santos óleos, que é um óleo que a pessoa recebe na testa quando vai morrer, antes de morrer, né, aqui tem até um dito popular. Não, é quando a pessoa não consegue mais cumprir as obrigações como católico, então ela fica dispensada, tá? Então, ela recebe a extrema-unção. Enfim, alguns padres que davam a extrema-unção para algumas pessoas, a unção dos enfermos, eram justamente aqueles para prisioneiros que seriam fuzilados. Então, esses padres davam a unção justamente para constranger esses padres. Eles iam especificamente para o campo de prisioneiros para poder dar bênção, só para poder constrangê-los, sabe? Esse aqui é um exemplo de um padre que ele se negou a prestar obediência e juramento para Benito Mussolini. Tá? O primo Mazzolari, ele se negou, se recusou a prestar obediência, a prestar culto ao Mussolini. Esse aqui é um dos ensaios do qual ele escreveu, do qual ele fala de como que a igreja, como é que é a postura da igreja, né, que a igreja também se dividiu, parte apoiou, parte rejeitou a ascensão do Benito Mussolini. Tá? Nessa questão da rejeição do padre, desse padre, que ele falou aí perguntaram qual é a posição da igreja em relação ao fascismo, que é essa coisa tão terrível, tão horrorosa como é o fascismo. Aí ele falou, a igreja, isso que é interessante, apesar de ser um padre, ele é bem crítico, né, à posição da igreja, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas ele fala, a igreja não tolera, porém suporta. Ele dá outros exemplos, como por exemplo a caridade, né? A falta de caridade para os seres humanos é uma coisa horrorosa, mas fazer o que? Faz parte do católico. Tem católico que não é caridoso. Isso aqui é bem importante para você entender, porque o padre, apesar dele ser um padre, ele é muito crítico à postura da igreja. Muito crítico mesmo. Quando a gente olha, por exemplo, um padre da década de 40 que vivia na Itália, muita gente vai pensar, ele é favorável. Esse padre especificamente, não. Esse padre que era opositor ao fascismo. Essa que é a grande questão. Né? É isso que dá mais graça ao livro. Quando a gente vai ler esse livrinho aqui, por exemplo, A Igreja, o Fascismo e a Guerra, a gente vê como que esse padre tem críticas ferrenhas ao fascismo. Como é que esse padre tem críticas contundentes ao fascismo? Tá? É um ensaio, são capítulos bem magrinhos, são capítulos bem contidos, mas muito, muito legal de se ler. Tá? Editora Paz e Terra. Tá? Então, isso aqui é uma crítica que o padre Primo Mazzolari faz a respeito, né, desse governo totalitário lá na Itália. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido esse meu vídeo. Os resultados devem ser, as regras importam. Financie para mais vídeos como esse, para a gente continuar em 2024. Até o próximo. Acabou.